Boa noite. Esperando o Rejane entrar para podermos começar a live de hoje. Eu acho que a luminosidade está melhor hoje. Eu acho que está melhor do que a live anterior. Opa! Vamos ver. Pronto. Boa noite. Boa noite. Deixa eu ver se está bem. Estamos bem. A imagem, eu estou testando a imagem. Em relação ao som, vocês estão me ouvindo bem? Regiane, me diz quem vai entrando aí, por favor. Boa noite. Está entrando Eli Santana, Maria. Boa noite. Caixinhos entrou. Boa Cláudia noite. Patti. Boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu tenho baixa visão, Entrou. ou seja, não vai ter ler os nomes, mas Regiane vai me auxiliar para isso. Nós entramos um pouco antes, para dar tempo todo mundo chegar, não perder nada da nossa live. Diz aí, Regiane, quem mais está chegando? Fernando entrou. Anderson entrou. Anderson. Boa noite, gente. Oi, Anderson, seja bem-vindo. Vocês estão. Dinara entrou também. Boa noite, Dinara. Edi, Maria. Pronto. Diz, por Cláudia favor, se também vocês estão entrou. me ouvindo bem. Boa noite, Cláudia. Olá. Por favor, sinalizem se vocês estão me ouvindo bem. Gente, está tudo bem com o som? Obrigada, Anderson. Anderson está desejando sucesso para a gente. Muito obrigada. Agora é a questão do som, que eu quero saber se a imagem eu estou vendo, pelo menos aqui está mais clara que a live anterior, e se o som também está chegando bem para vocês. E aí, Rejane? O pessoal está ouvindo bem. Pronto, O Fernando disse que está ouvindo bem, Castinhos disse que está ouvindo bem. que ótimo. O pessoal está fazendo sinal de positivo. Ah, então bom. Então vamos começar, né? O tema de hoje é o tema sobre, fala sobre relacionamento abusivo e suas consequências. Primeiro eu quero falar algo que eu aprendi com minha supervisora, a doutora Débora Ferraz. Eu aprendi com ela que nós, eventualmente, devemos falar o nosso lugar de fala. Qual é o meu lugar de fala? Bem, eu sou Kirk Cleides Torres. Podem me chamar de Cleides, que fica mais fácil. Eu sou psicóloga. O meu nicho é relacionamento afetivo e tudo que envolve esse relacionamento afetivo, principalmente entre casais. E qual é o meu lugar de fala? É alguém que já passou por isso, que já passou pelo tema que nós vamos abordar. Então, para mim não é só uma questão de empatia, é uma questão de libertação, de poder compartilhar com vocês esse alerta. O que nós vamos fazer hoje é para que todas as pessoas que assistam essa live consigam identificar o que é um relacionamento abusivo, porque tem gente que não sabe que está em um relacionamento abusivo, consigam identificar o que é ansiedade, o que é depressão, e porque quando a pessoa não consegue identificar, quando a pessoa não sabe o que é esse relacionamento abusivo e o que passam essas pessoas no relacionamento abusivo, aí fica fácil de a pessoa falar as seguintes frases. Ela apanha porque ela gosta. Ela está nessa porque ela gosta. Ela poderia sair, por que ela não sai? Ah, ela gosta de apanhar. As próprias mulheres. Infelizmente, as próprias mulheres fazem esses tipos de comentários. E por coincidência,
Nós vamos falar da primeira identificação, vamos falar de extremo a extremo, desde aquele oi, que horas você chegou, até o extremo do feminicídio. E hoje uma reportagem vai falar sobre isso, sobre esse extremo. Sabendo identificar, é possível saber como reagir para isso. Bem, para falar sobre relacionamento abusivo, eu tenho que fazer uma distinção. Existe a violência, porque eu vou falar primeiro sobre a violência. Existe a violência doméstica, que é aquela sofrida por mulheres através de pais, ou dos pais, através da mãe, através de irmão. E a violência que nós vamos falar especificamente é a violência conjugal. Essa violência conjugal é sofrida através dos parceiros. Para não chamar namorado, noivo, marido, eu vou chamar de parceiros porque fica melhor para mim. E a turma LGBTQI+, sintam-se à vontade para entender que esse parceiro também pode ser ele ou ela. Só que para mim fica melhor fazer essa diferenciação. Antes eu quero mostrar para vocês uma imagem que um design muito talentoso enviou para mim. E eu quero pedir para que vocês reflitam nessa imagem. Regiane, me fala se vai dar para... Tá dando para ver. Ainda não. Hã? Ainda não. Se suspender mais um pouquinho, a gente vai ver. Vá, suspenda mais um pouquinho. Não tá dando para ver. Não tá dando para ver a imagem? Não, não. Ai, Não. que pena. Você tem que centralizar agora. Vai estar melhorando. Suspenda mais um pouquinho, enquadre. Aí dá para ver? Agora não dá para ver. Não, nada. Sim, suspenda, sim. Vá. É porque você não está tendo dimensão, mas se você suspender um pouquinho, da gente dá para ver melhor. Suspender. Só tá vendo a testa. Tem baixar, na verdade. Baixar, tá. E agora? Eu falei suspender. Melhorou. Agora a gente está vendo melhor. Eu quero pedir para que vocês olhem essa imagem e reflitam um pouco sobre ela. Essa imagem traz uma profundidade de informações. Baixe mais, Cleide. As pessoas só estão... Sim. Pronto. Aí agora você centraliza para a gente ver. Pronto. Aí? Pronto. Isso. Então, eu quero pedir para que vocês reflitam um pouco nessa imagem e saibam. Baixe mais, Sil. E saibam da dimensão que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre um acontecimento de saúde pública. Os índices de feminicídio, gente, estão aumentando. Então, para começar, eu vou falar sobre a violência física. A violência física eu vou falar superficialmente porque vocês sabem. Já sabem, aquela mulher que aparece com sinais roxos nos braços e diz que caiu da escada, ou que teve algum acidente doméstico. Vocês conseguem identificar a violência física por aí. Algumas têm vergonha de falar o que acontece, e aí atribuem os seus hematomas a cair da escada, bati a cabeça na geladeira, bati na fechadura, bati na porta. Exatamente por essa vergonha. E Regiane vai falar sobre isso, o que é que causa, quais são as consequências disso. Depois da violência física, eu quero falar sobre a violência psicológica, porque pouca gente conhece sobre a violência psicológica. E eu peguei alguns trechos aqui de frases que eu escuto tanto no consultório quanto na vida pessoal. E eu vou dar exemplos seguindo essas frases. A violência psicológica, por exemplo, é aquela vigilância constante. Você começa a namorar, tá tudo bem. E aí, quando você nota, ele te liga. Oi, você vai sair hoje? Aí você diz, vou. Vai sair que horas? Vai voltar que horas? Antes de você voltar, já liga novamente. Enquanto você está achando que essa pessoa está te protegendo, ela está começando a ter um controle sobre você.
E aí, voltou que horas? Que horas que você vai jantar? Você vai dormir que horas? Que horas que você acordou? Esse é um tipo de vigilância constante. Começa nessas pequenas frases até ir para o extremo. O extremo, como eu disse, que é o feminicídio. Ainda na violência psicológica, tem também a questão da chantagem emocional. Que tipo de chantagem é essa? A mulher quer sair e ele diz: olha, é melhor que você não saia. Se você sair, eu vou me separar de você. E até existe uma frase, como eu disse que frases que eu escuto: você não vai fazer isso porque senão eu vou me matar. Você sabe que eu tenho depressão. Então, se você fizer isso, eu vou me matar. Tá tudo acabado. Isso é chantagem. E em relação à humilhação, eu coloquei a parte da traição. Porque a traição traz prejuízos psicológicos para a pessoa. As pessoas normalmente perguntam o que é que eu tenho, o que é que ela tem que eu não tenho, a primeira coisa. Além de todo aquele transtorno que a pessoa sente. Uma das primeiras perguntas é essa, principalmente mulher. O que é que eu tenho que ela não tem? O que ela tem que eu não tenho? Geralmente vê essas perguntas. A traição traz danos psicológicos quase que irreversíveis para essa pessoa. Ela pode ficar traumatizada e tudo mais. Em relação a outro tipo de violência, que muita gente não deve conhecer, é o estupro de vulnerável. Geralmente conhece estupro de vulnerável quando esse estupro é acometido a menores. Porém, existe o estupro de vulnerável acometido a mulheres. De que forma? Essa mulher sai, bebe demais, e aí, quando amanhece o dia, ela pode até não lembrar o que foi que aconteceu, mas aí o corpo dela denuncia que algo aconteceu. E ela sente que ela praticou o ato e não lembra sobre isso. Isso é o estupro de vulnerável. Quando a mulher não tem condições de reagir para aquele evento que está acontecendo. Ou até mesmo quando uma mulher está enferma. E mesmo estando enferma, sem poder reagir, mesmo assim, o marido pratica o estupro, porque isso não é um ato sexual. É um estupro mesmo, porque ela não tem condições de reagir. Se você está passando por algum desses problemas, fique atenta, saiba identificar. Esse é um alerta para que o extremo do oi como vai não chegue ao extremo do feminicídio. É muito importante. Tem gente que não sabe nem sequer que está em um relacionamento abusivo. E isso é fato. Tem gente que não sabe porque não sabe identificar, justamente por não saber identificar isso. Além do estupro de vulnerável, eu coloquei uma pesquinha aqui, viu? Além de estupro de vulnerável, eu acho que eu já terminei a questão das violências. Existe o cárcere privado, que é quando o homem, literalmente, prende a mulher e não deixa sair. E eu vou me atrever a dizer que existe um cárcere psicológico. Vocês já ouviram falar daquela frase? Não, eu não vou, meu marido não deixa. Mas é para sair com os amigos, não tem nada demais, só vai ter mulheres. Mas o meu marido não deixa. Meu marido não deixa eu ir para casa da minha mãe. Meu marido não deixa que eu visite minhas amigas. Hoje, meu marido não deixa mais. Hoje nós estamos vivendo em isolamento por obrigação. Mas quantas mulheres estão por aí vivendo um isolamento psicológico, uma privação psicológica, que também faz parte dessa violência psicológica? Então, se você está passando por isso, se atente, comece a identificar, que isso é muito importante. Entrando no relacionamento abusivo em si, como é que acontece? Tem a questão da vigilância, né?
Tem a questão também de ele começou a namorar, estava tudo bem, e agora ele começa a falar das suas roupas. Olha, essa saia está curta. Esse short está curto. É melhor que você não vista. E ainda diz a seguinte frase: não, não é por mim. É porque os outros vão te olhar. Os outros vão falar sobre isso. Então, a questão da roupa, vocês já ouviram falar aquela frase do senso comum: meu corpo, minhas regras. O que é seu, o que é do seu corpo, preserve. Porque quando a pessoa te conheceu dessa forma. E a pessoa vai ter que aprender a gostar de você dessa forma. E você não precisa estar com alguém. Eu vou repetir essa frase sempre. Eu estou com alguém se eu quiser estar com esse alguém. E não porque eu preciso. Isso foi algo que ficou naturalizado. Desde que nós éramos pequenas, nós ouvíamos as músicas Preciso de Você. Você é o ar que eu respiro. Uma mãe perde um filho e sobrevive. E como uma mulher não pode sobreviver sem o seu parceiro, sem aquele que está prejudicando? Como uma mulher não pode viver dessa forma? Além das roupas, ainda tem uma outra questão da família. A questão da família. Essa mulher quer ir visitar, até já citei o exemplo, quer ir visitar a família. Não, deixe para ir outro dia. Ele vai minando os relacionamentos dela. Por que esse homem vai minando o relacionamento dela? Para que ela fique fragilizada e não possa buscar o que nós chamamos de rede de apoio, que são os amigos e os familiares. Assim como acontece também com os amigos. Ainda tem a questão da violência psicológica na ridicularização. Até então ele gostava do seu comportamento. De repente ele começa a dizer: olhe, você está ridículo. Seus amigos não estão gostando das suas piadas, estão rindo só para te agradar, mas na verdade você não está agradando a ninguém. Então isso vai sendo minado, essa pessoa vai se afastando dos amigos. Além disso, tem a invasão de privacidade. Meu amor, me dê a senha do seu e-mail. Aí você passa a senha do seu e-mail. E ele passa a controlar as mensagens que você envia e as mensagens que você recebe. Depois, meu amor, me dê a senha do seu celular. E aí vai minando a sua privacidade. O que é seu, é privativo. É igual o cartão, quando nós pegamos a senha e se diz: a senha é intransferível. Então, a senha é intransferível para qualquer setor. Se alguém está com você, alguém tem que confiar em você, assim como você tem que confiar nesse alguém. Além dessa invasão de privacidade... Oi? Já passou dos 5 minutos. Já passamos de 18 minutos mais ou menos. 17, 18 minutos. Vou fechar aqui com o isolamento em si, como eu já falei. Aí essas pessoas vão ficando cada vez mais isoladas e submetidas a essas agressões, a esse relacionamento abusivo. Alertem-se, porque isso é sério. Eu vou parar agora, aí eu vou pedir para a Rejane ler as perguntas, se vocês tiverem alguma pergunta. Eu vou responder. Como eu disse, eu tenho baixa visão, eu não consigo ler aqui, que é muito pequeno para mim. Aí Rejane vai fazer isso, vai me dar essa ajuda. Na verdade, as meninas entraram, né, o pessoal entrou, mas eles não fizeram nenhum questionamento em si, né? Eles foram constatando os fatos que você trouxe com relação à violência psicológica, né? Uhum. Como identificam esse tipo de violência, os exemplos que você foi dando. Eles foram, né, concordando com você, mas não formalizou nenhuma pergunta. Então, esse momento você pode abrir para isso, para dizer, né, para falar sobre perguntas, sim. Curiosidade de perguntar alguma coisa, o momento é esse, né? Nós vamos abrir esses 10 minutos antes de falar sobre a ansiedade, sobre a depressão, para responder essas perguntas, né? Você está aí aberta a isso. Uhum. Quem tiver alguma pergunta para fazer, alguma dúvida para tirar, o momento é esse.
Exatamente, para nós podermos interagir, porque eu acho que nós não devemos somente falar, não somos as detentoras do saber, estudamos um pouquinho para termos esse conhecimento, mas não somos as detentoras do saber e queremos interagir com vocês. Tem alguma pergunta, Regiane? Ainda não. Certo. Então, Você pode ir complementando, e aí, se surgir alguma pergunta, eu te interrompo na medida do possível e a gente vai falando. certo. Em relação a frases preconceituosas, como eu disse, existe essas frases preconceituosas, existe também em relação à depressão, que é o assunto que você vai falar, como essa mulher não levanta da cama porque é preguiçosa. Cleide, Foi. é uma pergunta, né? Sim. Como essas mulheres que sofrem violência dentro de casa faz para denunciar, né? Como é que elas podem ter essa iniciativa? Pronto. Agora, existem as delegacias virtuais. Nós vamos nos aprofundar nisso na próxima live. Tem as delegacias virtuais e tem também um 180, que essa mulher pode ligar e denunciar. Em casos extremos de violência, existem as casas que as mulheres são levadas para ficar lá, porque assim, se eu entender que a mulher não se desvencilha desse relacionamento, porque ela não tem condições financeiras, eu também vou entender que só quem sofre relacionamento abusivo, só quem passa, quem sofre violência, são mulheres vulneráveis economicamente. Mas, em relação à denúncia, para ser mais exata, tem o número 180, que pode denunciar, e também tem as delegacias virtuais. Pode denunciar todo tipo de violência sofrido. E um detalhe é muito importante, eu falo mulheres porque os dados estatísticos apontam que a maioria que passa por esse tipo de violência é mulher, mas homens também passam por violência psicológica. Tem alguma pergunta, Regiane? Não, ainda essa pergunta foi nesse viés, né? Como essa mulher que tem medo Uhum, faz para fazer denúncia, né? Porque o medo faz parte, né, desse sim, quadro, sim. né, de violência doméstica. Essa, Mas, assim, pode falar. essa mulher que A tem medo, essa mulher que tem medo, ela tem também uma decisão. Ela tem a decisão de continuar com esse sofrimento ou romper com ele. A decisão é de cada uma. Nem todas as mulheres que passam por violência estão decididas a sair disso, porque assim torna-se um ciclo vicioso. Essas mulheres às vezes têm baixa autoestima, pouca valorização em si e tem outros fatores. Aí o ciclo. Cleide, Oi? outra perguntinha antes que o tempo nesse vá. Silvana está perguntando, como vocês definem uma pessoa que sofre de dependência emocional? Como isso é definido? Pronto. A dependência emocional começa pelo excesso de medo de ser abandonada. A pessoa tem esse excesso de medo. A pessoa, uma mulher, em vez de viver um relacionamento, a dois, ela vive a um só. Como é isso? Ela se anula, a grosso modo, ela se anula para viver esse relacionamento. Essa dependência emocional é de uma forma que essa mulher não se torna capaz de tomar decisão sozinha. Até para sair, ela tem que perguntar ao marido o que é que ele acha disso, ao namorado, ao parceiro, o que é que ele acha disso, de ela sair. Se ela vai, por exemplo, é convidada para uma festa, aí pergunta logo, meu marido, meu namorado, meu noivo vai poder ir? Porque eu preciso que ele vá. A vida dessa pessoa passa a ser a vida do outro. Nadjane também, ela perguntou como a gente faz para identificar, né, os sintomas de depressão, né, nesse caso. Certo. Você também pode falar alguma coisa já nesse, né? Rejane vai aprofundar mais nisso. E eu trago uma frase que faz parte do senso comum, faz parte do preconceito,
Porque hoje, no senso comum, as pessoas ficam depressivas, estressadas ou são bipolares. As pessoas que não se aprofundaram nesse assunto diagnosticam. Depressão é diferente de tristeza profunda. E Rejane vai falar sobre isso. Mas você ainda tem tempo para falar do seu tema, tem 5 minutos ainda. Para você trazer algumas questões, para você fazer algum fechamento, alguma coisa que você acha importante, né, sobre esse tema. Pronto. O que eu quero falar em relação à denúncia é que algo que... Identificar um relacionamento abusivo. Oi? A pergunta surgiu agora. Como identificar, né, o relacionamento abusivo? O relacionamento abusivo. Vamos falar de amor primeiro, para saber o que é relacionamento abusivo nesse sentido. O amor é aquilo de bom que eu dou e eu recebo. Amor é reciprocidade. Quando esse amor deixa de ser reciprocidade, quando eu passo a doar mais que receber, aí você já liga o sinal de alerta. Quando o meu companheiro olha para mim e diz: você tá feia, não te conheci assim. Você está gorda, você não vai arranjar mais ninguém. Você vai ficar sozinha, o seu destino é esse. Geralmente, o relacionamento abusivo, a violência física, é antecedida pela violência psicológica. Eles começam com a violência psicológica, grita essa mulher, começa a xingar essa mulher. Em uma discussão, mesmo com discussão deve haver respeito. E aí começa a xingar essa mulher, aí você já está em um relacionamento abusivo. Quando você passa por tipos de violência que eu já citei aqui, você está em um relacionamento abusivo. Essa é a forma de identificação. Pronto, você ainda tem mais uns 4 minutinhos para você fechar, passar para mim. Pronto. Você complementar com alguma coisa que você acha importante, né, das pessoas saberem, né, alguma coisa que você acha que ficou ainda, né, por dizer. Você ainda tem 4 minutinhos para encerrar. Em relação à violência psicológica, que muita gente briga, aí acha... eu estava falando sobre o ciclo da violência. Aí o que acontece? 80%, digamos, o mês tem 30 dias. 25 dias, ele te chamou de feia, de gorda, ele te xingou, ele te agrediu. Aconteceram alguns tipos de violência. Mas naqueles 2 dias, ele te chamou de amor. Ele foi gentil com você. Então, tem mulheres que ficam nesse ciclo de violência e não se separam. Vamos fazer uma outra live falando por que que as mulheres permanecem nesse relacionamento, mesmo sendo abusivo. E outra coisa que eu quero falar para chamar a atenção é que antes diziam que em relacionamento de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje em dia, pode sim meter a colher, a faca, o que for. Eu estou falando a grosso modo, claro. Liguem, denunciem. 180, esse é o canal de denúncia. Se sua vizinha está sendo submetida a isso, pode denunciar e a denúncia fica anônima. Bom, já só tem 1 ou 2 minutinhos ainda, Cleiton. Se você quiser complementar, quiser dizer alguma coisa, ou já passar para mim, o momento já... Pronto, eu vou passar para a Rejane, que vai se aprofundar no relacionamento. Olha, Silvana está aqui. Como a pessoa consegue levantar a autoestima? Levantar a autoestima. Olha, meu tempo está acabando. Só que Rejane também pode responder isso. Mas eu vou responder de uma forma bem breve. A pessoa pode levantar a autoestima começando a se olhar, a entender que ela não merece passar por violência. E se ela se ama, ela também merece esse amor vindo do outro. O outro vem para a minha vida para me acrescentar e não para diminuir aquilo que há em mim. Rejane, a palavra é com você. Gente, boa noite. Né? Meu nome é Rejane, para quem não me conhece, né? Sou psicóloga. Eu e Cleide temos uma dupla com o tema Mulheres, né, em situação de violência doméstica. Esse
esse grupo terapêutico ele acontece na instituição de ensino da Unijorge. E, assim, esse é um tema de total importância, né? A gente percebe que a violência contra mulheres só tem aumentado. Nessa época de pandemia, nós vimos nos noticiários, né, frequentemente, algum caso, né? E aí a nossa intenção é de abrir os olhos, que é um relacionamento abusivo. Como você identifica os primeiros sinais, como o Cleide trouxe, né? Como isso afeta na saúde mental das mulheres. Então, hoje, esse problema de violência doméstica não é mais apenas um problema jurídico, né? É também um problema de saúde pública, porque isso afeta a saúde da mulher. As mulheres que se submetem à situação de violência, elas têm a sua saúde mental atingida, vamos assim dizer, né? Uhum. Feitas, e muitas mulheres que sofrem de violência, elas desenvolvem tanto a ansiedade como a depressão, né? Nós fizemos esse recorte diante de tantos outros transtornos, né, que essas mulheres podem sofrer quando elas são submetidas a essa situação. Então, nós preparamos aqui para você nessa primeira live, né, que é um assunto muito extenso. Como todo mundo sabe, são várias coisas que acontecem, né, nesse âmbito de violência. A Cleide já falou que a gente vai retomar mais esse assunto, vai aprofundar. Mas hoje a gente vai falar de saúde mental das mulheres em contexto de violência. Eu vou começar pela ansiedade. Né, que a ansiedade Como é que a gente pode definir a ansiedade? Quando ela se torna patológica e quando é uma ansiedade normal. A ansiedade normal, todos nós temos, né? Ela faz parte da gente. A ansiedade, ela em termos regulados, ela pode ser muito boa, pode nos auxiliar muito, né? Ela é adaptativa. Ela nos ensina a se organizar melhor, porque a gente consegue identificar as coisas que vão dar certo, que vão dar, né, errado, e a gente se programa. E a gente tem que ficar atento também com a intensidade, né, dessas reações ansiosas. Por quê? A reação ansiosa que a gente pode observar, ela dura basicamente assim, o tempo do evento. Gente, perdão. Desculpa. Dura basicamente o tempo do evento. Exemplo, eu vou fazer uma prova amanhã, eu tenho uma entrevista de emprego, né? Então isso começa a gerar em mim ansiedade, né? É uma ansiedade normal. Ela só está ligada à relação do evento, a como vai ser, as minhas expectativas. Então eu não durmo bem de noite, eu posso ter dor de barriga, alguma coisa pode acontecer nesse sentido. Essa é uma ansiedade que a gente pode dizer que é uma ansiedade normal, né? Ela está ligada, geralmente, a um evento, e isso passa conforme o evento passa. A ansiedade patológica, que a gente pode observar, é quando essas reações, né, ela tem uma duração maior, elas são mais frequentes na nossa vida, e a intensidade dela nos causa sofrimento. Isso pode prejudicar tarefas cotidianas da gente, né, e trazer prejuízo, né, e o funcionamento do indivíduo, porque ela traz várias reações. Chegando até o indivíduo ter uma prova para fazer, ter uma entrevista de emprego para fazer, e ele não conseguir, né, devido a essas reações. E a gente também, levando para o contexto, né, das mulheres em situação de violência, que é o nosso tema aqui, isso ocorre muito nas mulheres. As mulheres que sofrem, né, a violência constante, ela tem esse sinal de alerta muito forte. Essas mulheres se sentem constantemente nervosas, ansiosas, né? Elas ficam o tempo todo pensando o que é que pode acontecer, se essa situação de violência vai se repetir, né? Ela tem a vida afetada, as rotinas dela afetadas por essa situação de ansiedade. Né? Eu vou trazer alguns sintomas para vocês de ansiedade. Os sintomas de ansiedade, eles podem ser físicos e podem ser mentais. Gente, eu estou falando no contexto, né, de mulheres em situação de violência, mas isso também serve para todo mundo, né? Para todas as pessoas. Isso é uma questão de saúde mental. Então, assim, qual o objetivo disso? Para que a gente veja, né, para que a gente faça essa diferenciação no dia a dia e a gente busque ajuda caso a gente identifique que a nossa situação está chegando a esse limite. Né? Aí eu vou trazer alguns sintomas físicos, né, da ansiedade. Ele pode ser suor, taquicardia, boca seca, mãos frias, tremores, nervoso, né? Sensação de estar sempre muito nervosa. E aí a pessoa tem que observar, né? Em que situação, em que padrão eu estou? Como é que
está incluindo na minha rotina. Né? Nossa, desculpa. Outros fatores são os fatores mentais. São os sintomas mentais, que são as preocupações excessivas. Né? Está acontecendo algum problema, Cleide? Você Oi, não está conseguindo me ouvir? aconteceu um probleminha aqui. Até que o pessoal está conseguindo me ouvir bem? Oi? Gente, eu vou continuar, viu? Continua aí, Aí, por favor. Eu quero urinar. Tá tentando controlar, acho que o bichinho Tá. dela, né? São preocupações excessivas, né? O medo excessivo. Muitas vezes a gente também tem uma visão irreal, a gente começa a ter uma visão fantasiosa da situação, né? Inquietação, sensação sempre de estar nervosa, uma apreensão muito grande. Isso gera um desgaste na gente. Isso impede até que a gente realize tarefas de cotidiano da gente, tarefas básicas, a partir desses sintomas de ansiedade. Né? E as ansiedades, elas podem estar classificadas em alguns transtornos, né? Os mais comuns são pânicos, né? Que é a sensação de pânico. Gente, outra coisa que eu venho trazer. Na ansiedade, não existe um objeto específico, como na fobia. A fobia você desenvolve medo de elevador, você se desenvolve medo de algum animal, mas na ansiedade, ela não tem um objeto em si. Né? Você não identifica de onde é que vem esse medo, essa apreensão. Você, claro, você percebe que é uma ameaça para você muito grande, que é uma expectativa que você não sabe do que vai acontecer, mas você não identifica, né? E os transtornos mais comuns de ansiedade são pânico, a agorafobia, né? Que é o medo de sair sozinha, medo de estar em lugares com muita gente, né? Isso dá no indivíduo uma sensação de ansiedade muito ruim, medo, né? O TAG, que é a ansiedade generalizada. O indivíduo tem esses sintomas muito elevados, ele começa a ter pensamentos fantasiosos a respeito dos eventos, e por conta disso ele deixa até de fazer, né? Ele começa a ter sempre um medo irracional, ele não critica o pensamento dele. Então, isso traz muito sofrimento, isso é em muita intensidade. Aí é o TAG, né? A fobia social, que a pessoa tem fobia das interações sociais. Isso traz para o indivíduo uma ansiedade, um desconforto muito grande, um medo, né? E temos o estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático, geralmente também, ele está na relação dos estresses que acontecem com as mulheres em situação de violência. Porque essas violências podem ser identificadas como um risco de vida iminente. E para a pessoa que passa por essa violência, com o tempo, o estresse pós-traumático, né, que é caracterizado por esse medo, por essa ameaça da vida, pode trazer também insônias, pesadelos, irritação constante. Esse é um dos estresses que mais acomete, né, as mulheres. E o TOC, né, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, né, que é as compulsões, que são as obsessões que as pessoas desenvolvem para aliviar essa ansiedade, né? Para ter uma amenização dessa ansiedade. Então, assim, eu espero que vocês tenham, com essas dicas dos sintomas, das intensidades, da frequência com que isso acontece, que vocês possam se perceber, né? O que é na minha vida uma ansiedade normal, o que é na minha vida uma ansiedade que já está me causando problemas, que já está me impedindo de realizar atividades do dia a dia, que já está me impedindo de fazer coisas normais, né? E no contexto da mulher, é para a gente perceber essa alteração de comportamento mesmo, que a mulher ela tem a alteração da fisiologia dela, ela começa a ter esses sinais muito fortes, essa taquicardia, essa falta de concentração também, ansiedade, às vezes a pessoa fica tão envolvida por esse medo, por essa apreensão, que a pessoa tem uma dificuldade de concentrar, tem uma dificuldade de raciocinar também, muito por conta dessas demandas de ansiedade. Isso é um problema que a gente tem que levar a sério. A ansiedade é um problema que a gente tem que tratar, né? Então, é importante que as pessoas saibam diferenciar, porque ela, em boas doses, ela é muito adaptativa, ela nos coloca em alerta e a gente consegue lidar muito bem com ela, né? Com nossos afazeres. Aí a depressão, né? Cleide disse uma coisa muito interessante. Hoje, no senso comum, as pessoas têm mania de dizer: ah, você está com depressão, eu estou com depressão, fulano é bipolar, né? E não sabe, na verdade, as distinções disso, né? O grau disso. Na verdade, a tristeza também é outro sentimento que todos nós temos, né? A tristeza, ela é
ela é adaptativa também. Então, assim, eu vou ensinar a vocês agora a diferenciarem isso. Né? Eu já vi que Silvana quer uma dica no controle da ansiedade. Ah, tá jóia. Um momentinho, Silvana, só vou... Então, olha, na verdade, cada um, eu vou responder logo para a gente entrar na depressão, para a gente não perder essa mente. Como eu já disse, a depressão, ela faz parte, né? E eu percebo todo, né, o cenário hoje tem se debruçado sobre essas questões de isolamento social e o que isso tem causado nas pessoas. E a ansiedade hoje, né, nesse contexto atual, tem sido algo que tem acometido muitos sujeitos, né? Então, cada um encontra a sua forma de controlar essa ansiedade, né? Mas eu sugiro que uma das formas hoje é vocês procurarem fontes confiáveis, né? No caso, para quem está nesse período de pandemia, confiáveis, né? Para reduzir esse número de ansiedade. E no cotidiano da vida da gente também, a gente pode fazer alguns exercícios de respiração, né? Respirar, saltar. A gente pode meditação, né? Também ela ajuda a controlar. A gente pode procurar atividades que a gente goste, cada um dentro do seu centro de vida. Não existe uma receita de bolo, né? A gente descobrir, né, coisas que a gente gosta de fazer, coisas que são prazerosas para a gente. E que isso também vai nos ajudar a aliviar essa tensão, né? Vai aliviar esse estresse. Ouvir uma boa música, ler um bom livro, coisas que para a gente façam sentido, né? Para a gente contribua para que a gente alivie essa tensão, né? E no caso elevado, procurar esse tratamento. Bom, agora eu também vou falar sobre ansiedade, sobre a depressão, na verdade, né? Fazer essa diferenciação. Tristezas, como eu disse, todos nós temos, né? Ela é adaptativa também. A tristeza, geralmente, ela está ligada a algum evento da vida da gente, né? Quando alguma coisa acontece na vida da gente. Um luto, né? A perda de um emprego, coisas um desenlace emocional, né? Nesse sentido, né, nós podemos ter também, né, um período de tristeza. A tristeza ela pode ser muito adaptativa para a gente e ainda contribuir para o nosso desenvolvimento pessoal, porque é um período que a gente está reflexivo, é um momento que a gente está introspectivo, é um momento que a gente passa a pensar na situação, né? Então isso pode ser muito bom e a gente pode crescer com isso. Mas a depressão, ela é uma tristeza em um grau muito mais elevado, né? Com a intensidade muito mais elevada e com uma frequência muito maior, né? Que isso pode trazer um sofrimento psíquico muito grande para o indivíduo, né? Ele também pode, né, ser impedido de exercer suas atividades, seus papéis no cotidiano, né, por essa tristeza muito grande. Gente, também os sintomas variam de pessoas para pessoa, né? A depressão, ela foi classificada pelos sintomas mais comuns. Mas a gente percebe que cada pessoa responde muito diferente a isso, né? E que por conta desses sintomas mais comuns, ela teve essa classificação. Eu vou falar de alguns desses sintomas, né? Do psíquico. É o humor depressivo, né? É uma autodesvalorização, né? É o sentimento de culpa, muitas vezes o desejo suicida, né? A pessoa tem uma sensação de perda de energia, de fadiga muito grande. E isso tem relação também com as mulheres, né? Agora trazendo para o contexto de violência de mulheres, né? Que é o contexto, né, que a gente vem trazendo aí. Isso é algo muito comum nas mulheres, né? Quando elas dão entrada nas unidades básicas, nas delegacias, quando elas chegam a fazer essas denúncias, é percebido muito desses sinais, né? Dessa culpabilização pela agressão sofrida pelo outro. Ela se sente inútil, ela se sente responsável, né? Como se fosse ela que tivesse provocado essa reação no marido, que os filhos estão num lar desestruturado. A mulher passa a assumir essa culpa, né? E também, em muitos casos, isso contribui para que ela se silencie, né? Porque o estado de depressão é um humor depressivo. A pessoa perde essa energia, a pessoa perde o interesse. E isso influencia também nessa manutenção desse comportamento, ou seja, desse relacionamento muitas vezes, né? E os físicos? Os físicos é o aumento ou a diminuição do sono, né? Tem alteração no apetite também, ou para mais ou para menos. Isso, consequentemente, também influencia no peso, né? Você emagrece ou você, né, engorda. A perda de libido, né? Que é essa perda de interesse pela vida, né? Ela cai nesse campo do não sentido, né? Desse vazio, dessa tristeza profunda. E em algumas pessoas podem ser dores muito grandes pelo corpo, né?
Dores assim, sem nenhuma conexão com a parte biológica. As pessoas sentem dores muito intensas que a medicina não consegue dar conta, né? Então, isso é uma manifestação dos sintomas psíquicos, né? Dos sintomas mentais, como a gente chama. E, além disso, para a gente também ter mais uma forma de aprender a distinguir quando é uma tristeza normal da depressão, a gente pode ver as alterações do comportamento dessa mulher, né? Ou do comportamento de outra pessoa, porque a gente está falando desses dois campos. O isolamento social, né? As pessoas se isolam, elas não se acham mais agradáveis, elas acham que a conversa dela não faz sentido. Por elas estarem com essa parte psíquica comprometida, com essa tristeza muito grande, até os eventos que antes eram agradáveis, com família, com amigos, isso torna-se desagradável para ela. Então, ela prefere não estar naqueles ambientes, né? Ela evita estar com as pessoas. Então, isso também é algo que muda no comportamento da pessoa com depressão, né? Esse afastamento das pessoas, esse afastamento social, que é, né, diferente do isolamento provocado pelo outro que o Cleide veio falar do cárcere. É quando ele começa a já impedir a mulher de ir para algum lugar, quando ele começa a fazer sugestões que não vai ser bom que ela esteja lá. Então, é diferente, né, da depressão. Ela tem crise de choro constantemente, ela chora, né? A pessoa com depressão, ela costuma ter frequentes crises de choro, ela se sente muito triste, ela abandona as atividades. Antes as atividades para elas que tinham prazer, que eram coisas boas, ela abandona, ela perde o interesse, né? Ela recua, né, do seu desejo, ela recua das atividades dela por conta desse humor rebaixado, né? Isso, porque o humor, ele também influencia na nossa vontade, no nosso desejo. E as emoções, tem 5 minutos, e também ela se descuida do próprio corpo, né? Com a higiene mesmo, né? Com banho, com o cabelo, com sua roupa, ela passa a ser descuidada nesse sentido, né? Pode ter um retardo também na parte da agitação motora ou uma excitação também disso. Isso vai da fase da mania. Como a gente falou, a bipolaridade é a mesma depressão. A fase da mania é a fase de excitação dessa depressão. Isso não quer dizer que o indivíduo saiu dessa depressão. Ele está excitado. Então, assim, os comportamentos passam a ser contrários. Se antes ele tinha muita tristeza, não queria sair, não queria interagir, não queria estar nos lugares, nesse período de mania, que a gente chama, que é também uma depressão, ele passa a sair, ele passa a ter comportamentos, né, violentos, às vezes agressivos, de risco de vida, né? Às vezes ele passa a consumir álcool, né? Ele tem essa propensão, às vezes, ao uso de drogas, porque é outra fase da depressão, né? É em outra fase da depressão. Cleide, falta quantos minutos que eu queria falar só sobre regulação? É porque você não ouviu, você não me ouviu falar, faltava alguns minutos para encerrar. Olha, ao todo temos 14 minutos para encerrar. 19h46, vai encerrar 19h55. Mas quantos minutos eu tenho antes da pergunta? Oi? Você tem uns minutos ainda para falar? Se eu tenho alguma coisa? Não, eu tenho uns minutinhos ainda para falar sobre isso. Você tem 4 minutos para falar. Pronto. Gente, outra coisa importante que eu queria falar é que esse movimento de mulheres, né, começou a ter evidência, a se tornar público a partir dos anos 80 com o movimento feminista, né? E o que é que aconteceu? Devido às demandas, né, aí começaram a surgir abrigos, né, para essas mulheres, delegacias que fizerem essas denúncias. E a saúde mental da mulher passou a ser vista a partir desse momento, a partir da demanda muito grande, né, a partir de quando isso foi desaguar nos sistemas públicos de saúde, né, quer pela violência física ou pela violência psicológica, né? Pelo estado que essas mulheres se encontravam, porque muitas precisam procurar ajuda também psiquiatra, precisam prolongar os tratamentos como estratégia de enfrentamento dessa violência. Então, a violência é um fator de risco para essas mulheres muito grande. É algo que a gente precisa ter cuidado. Isso hoje não é um problema mais só do casal que sofre isso, né? Como o Cleide falou, a gente não precisa mais hoje se omitir. Se você conhece alguém que está sofrendo violência, denuncie. Pela saúde dessa mulher, pelo bem-estar dessa mulher, né? E outra coisa que os estudos mostram é que, geralmente, as mulheres que sofreram violências domésticas na infância, quer seja diretamente pelos pais ou não, elas
têm essa probabilidade de, né, viver esses relacionamentos, de reviver esses relacionamentos violentos, né, esses relacionamentos conturbados, até porque a depressão e a ansiedade, elas atingem também o nosso lado de regulação emocional. E a nossa regulação emocional é muito importante para a gente identificar, né? É a nossa parte consciente de identificar as nossas emoções e das estratégias que a gente vai lidar para romper com esse ciclo de violência, no caso das mulheres. E com a gente na vida normal, para a gente lidar com os problemas, lidar com a situação. Então, você estar em equilíbrio com as suas emoções lhe ajudam a identificar, a moderar, né? A perceber estratégias para você lidar. Você se perceber até nesse situação de violência. Às vezes as mulheres estão tão comprometidas emocionalmente, né? Devido a esse quadro de violência, de ansiedade, que elas não percebem nem a situação que ela está. Elas silenciam, né? Elas não se dão conta de como isso está sendo prejudicial a elas, né? De como elas estão adoecendo física e mentalmente por falta de estarem em equilíbrio das suas emoções. As emoções comandam muito mais a nossa vida do que a gente pode imaginar. O cognitivo, em relação às emoções, eles são menores em relação às nossas emoções. A gente não controla, né? Elas têm um papel muito mais de comandar o nosso comportamento, de alterar esse comportamento, de nos modificar. Então, o nosso objetivo com essa live é que as pessoas identifiquem, para que as pessoas procurem ajuda, né, para que as pessoas não fiquem sofrendo, tanto as mulheres na situação de violência, quanto as outras pessoas, sem identificar. Porque a partir de quando a gente identifica, né, que a gente procura ajuda, a gente está no caminho possível para que exista, no caso das mulheres, né, um desfecho antes que o pior aconteça, né, que as mulheres elas passem a se amar, porque quando a mulher está em situação de depressão, de ansiedade, a estima dela costuma baixar. Ela não se vê como sujeito. Vamos, conclua, por favor, para iniciarmos com as perguntas devido ao tempo. Pronto. É isso que eu estava falando, que é um ponto de partida a gente começar a se observar, né? Tanto as mulheres em contexto de violência, quanto para a gente. E a gente ajudar essas mulheres nesse momento, né, com essa live, ou pessoas próximas a elas, a identificar, né, o sofrimento psíquico, né, a ansiedade. É muito importante para a saúde física, né, e mental. Que a saúde mental hoje tem um lugar muito importante. Antes a gente só dava valor à saúde física. E hoje a gente percebe que se a saúde mental não estiver bem, né, dificilmente esse corpo vai atender bem. Né? Essa pessoa vai ter uma estratégia para sair do seu sofrimento. Essa pessoa vai poder reagir nos momentos, né? E identificar também a situação em que se encontra, né? E procurar ajuda. As pessoas agora vão fazer perguntas em relação a isso, porque o nosso tempo está acabando. Infelizmente, a live só tem 1 hora. Gente, esse assunto é muito denso. Nós falamos aqui só de maneira superficial, porque tem muita coisa para falar. Nós vamos falar na próxima live sobre o que por que essas mulheres permanecem. Um dos motivos, Rejane já falou, porque elas permanecem nesse relacionamento abusivo e como se libertar dele. Como não chegar a ter um adoecimento psíquico. Tem alguma pergunta? Exatamente. Aí, Rejane? Eu só queria complementar, enquanto essas perguntas não surgiram, né, que estimativas globais sugerem que 35% das mulheres já sofreram alguma violência em algum momento do seu parceiro. Né? A gente está falando em questão de parceiro. Que essas mulheres já sofreram em algum momento. No Brasil, né, tem uma pesquisa de um artigo que eu li de 2018, que a cada 4 minutos uma mulher é agredida. Né? E dentre esse percentual, de 26 a 34,5% são sofridos pelos seus parceiros, né, íntimos, como a gente fala. Porque existe uma diferenciação em violência, né, que é toda a violência praticada com a mulher, e violência doméstica, né, esse relacionamento... Violência conjugal. Que é conjugal. Então, assim, é um número muito alarmante, né? É um índice muito grande de sofrimento, né, de mulheres que precisam dessa ajuda. E, gente, ainda é um tabu hoje, mesmo em 2020, para muitas mulheres falar sobre isso, romper esse silêncio, né? Falar de um sofrimento. Muitas sentem vergonha, né, de denunciar, de falar com alguém.
E isso independe de classe social, né? Isso é uma violência tão grande psíquica que a mulher acaba se calando, ela acaba adoecendo, né? Ela acaba morrendo muitas vezes. Porque quando a gente fala, né, em feminicídio, isso já é um desdobramento, né, de todo um processo de sofrimento, de todo um adoecimento psíquico, né, que essas mulheres sofrem, que isso dificulta que ela rompa esse silêncio, que ela busque essa ajuda, né, que esse ciclo se finde, né? Uhum. É algo muito triste, né, na nossa realidade. E a gente tem visto isso todo dia nos jornais, né? Alertando que hoje vai passar uma. Estou preocupada com o tempo. Hoje vai passar uma reportagem sobre feminicídio. E o índice de Gente, violência contra a mulher realmente aumentou. Então é possível, é preciso Leide, eu vou identificar. responder uma perguntinha aqui Sim, que os minutos, né? É de Edna Maria. Bom, Edna, ela pergunta: ansiedade tem cura? Bem, essa pergunta a gente pode dizer que sim. Ao mesmo tempo, a ansiedade ela faz parte do nosso quadro de vida. Como eu disse, ela faz parte da gente, né? Existem muitos tratamentos para ansiedade, né? Tem os tratamentos psicofármacos, né? Que são aqueles para diminuir aqueles sintomas muito severos que as pessoas têm de taquicardia, de sudorese, mãos frias, tremores, né? Esses que as pessoas às vezes são realmente impedidas de fazer as suas atividades. Então, nesse nível, quando chega esse nível muito grande, as pessoas precisam recorrer aos psicofármacos. Mas, para além disso, né, as pessoas precisam de um espaço de fala, né? Porque a gente sabe que isso traz reações psicológicas, reações psíquicas, das quais as pessoas precisam falar sobre, né? Precisam falar sobre essas suas ansiedades, entender, né, em que momento elas surgiram, né? As pessoas começarem a se entender. Como é que eu estava ontem, né? Como é que eu estou hoje? Né? O que é que eu posso fazer hoje? O que é a minha realidade hoje? O que é que eu posso deixar para amanhã? Então, a psicoterapia é o tratamento mais indicado, né? E isso depende de pessoa para pessoa. O movimento de cada pessoa, né, com o seu sintoma, isso é uma coisa muito relativa. Mas eu acredito que exista um controle, né, que a gente possa conviver com a ansiedade, né, que as pessoas procurando o tratamento, né, tendo no seu sintoma de vida, cada um tem o seu sistema de vida diferente, se conhecendo, pode lidar muito bem com isso, pode diminuir esses sintomas, né? Então, eu aconselho para as pessoas que comecem a se perceber, né? Como é que eu estava ontem? Como é que eu estou hoje, né? Que demandas são essas que hoje eu posso dar conta? Que demandas que eu posso deixar para amanhã? Né? O que é que está me trazendo essa aflição? Então, são questionamentos que a gente faz e que a gente pode ter métodos, que a gente pode ter controle disso, né? Para lidar bem com essa situação de ansiedade. uhum. Quer fazer suas considerações finais? Gente, olha, eu fiquei muito feliz com essa live. Confesso a vocês que antes eu fiquei muito apreensiva, né? Esse é um tema que é recorrente hoje. A saúde mental, né? A cada dia a gente está sendo afetado, né? Nós não controlamos tudo. A vida, ela é dinâmica, ela muda. Então a gente é constantemente afetado, né? Por ansiedade, por depressão. E a gente precisa dar vazão a isso. A gente precisa cuidar dessa parte da nossa vida. Porque, como eu disse, o nosso psíquico influencia muito mais nossa vida do que a gente pode pensar. E quando a gente cuida da nossa saúde mental, provavelmente a gente vai ter um físico melhor, né? Porque Uhum. as emoções elas são abstratas, mas elas se sintomatizam. Então é preciso a gente dar importância, né? É preciso a gente aprender a diferenciar, né? Uma ansiedade, né, simples de ansiedade patológica, o que é depressão, o que é tristeza, né? Evitar essa automedicação que hoje a gente faz, né? A gente conhecer caminhos que possam nos ajudar, né, a enfrentar esses problemas, que a gente aprenda, né, como a regulação emocional. É uma forma consciente que a gente tem de perceber o nosso comportamento, a nossa fisiologia, né, e de com isso lidar com as situações, né, com os eventos estressores,
com as emoções negativas, que a gente aprenda a conviver com